Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, para o debate e para a discussão sempre aprofundada dos assuntos, os temas importantes que formam a pauta aqui do dia a dia e o dia a dia da cidade, da região metropolitana, né? A saúde, o meio ambiente, o transporte, o trânsito, né? A educação, segurança pública, enfim, os assuntos que formam aí a pauta do nosso dia a dia e, claro, o espaço sempre aberto também para os debates em cima dos temas de interesse nacional, que são muitos aí no nosso dia a dia. A expectativa nesta quarta-feira para a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, na comissão especial que avalia aí a reforma da Previdência, ainda a reforma da Previdência, projeto entregue pelo presidente da República, pelo próprio ministro Guedes, ao Congresso Nacional, se não estou enganado, em fevereiro, né? No começo de fevereiro, enfim, né? E essa coisa que se prolonga, que se prorroga, enfim, as coisas, evidentemente, que precisam ser muito bem discutidas, muito bem debatidas, apresentadas às sociedades, verdadeiros números, não é? Que transformam a Previdência no vilão nacional, para que a gente, então, possa ter uma posição mais tranquila, né? Em apoio ou não a essa reforma que aí está. Lembrando sempre que você tem uma reprise aqui na Santa Cecília TV do nosso Ponto de Vista, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite, excepcionalmente agora às 19h30, 7h30 da noite, enquanto a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. Bom, trânsito sempre um assunto delicado, um assunto polêmico, um assunto importante. A gente com prazer recebe aqui um especialista nesse tema, especialista nesse assunto, que é o Rogério Krastaninov, foi presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de Santos, a CT, durante 8 anos, né, o governo do ex-prefeito Papa, e tem muita coisa de interessante, muita coisa de importante para colocar em discussão, em debate com a gente aqui. Tudo bem, Rogério? Prazer revê-lo. Prazer é meu, Edgar. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer retornar aqui para a gente falar um pouco mais desse tema palpitante, que é o trânsito, ainda mais no mês de maio, né? Que é onde a gente está em pleno Maio Amarelo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Exatamente, o Maio Amarelo, né, e que vai caracterizar aí essa discussão, esse debate aprofundado sobre trânsito, não em Santos, né, não é um movimento aqui da cidade, nem do estado, nem do país, é um movimento internacional, né, e que deixa claro aí como o trânsito, né, no mundo inteiro é algo complexo, algo polêmico, né, difícil administração. Enfim, a gente vai aproveitar e discutir um pouco esse tema também. O Marcos Santana está conosco lá na ponta, conferindo sempre as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante aqui com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Quero convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise, às 19h30, uma boa noite. E Edgar Butrão, eu quero fazer uma pergunta para você. Opa! Se você já comprou a sua arminha. É, porque agora os jornalistas estão no elenco aí, não é? Para... No hall de privilegiados. No hall dos privilegiados para o porte de arma. Eu não comprei, não, mas se me encher muito o saco aí uns caras aí, é capaz que eu compre, viu? Cuidado aí, fica esperto. Olha, entre 7h30 da noite e as 2h30 da tarde, quando termina o ao vivo, né? A gente tem sempre muita coisa importante acontecendo na República confusa, a República Brasileira, e hoje especialmente essa audiência, né, na Câmara Federal, na Comissão Especial que discute, avalia aí a reforma da Previdência, com a presença do ministro Paulo Guedes, né, que pela manhã já havia aí um corre-corre danado no Congresso Nacional, pelos corredores, a gente acompanhava aí o noticiário, uma preparação muito grande. Evidentemente, né, que ele será mais amparado, me parece, né, pelos deputados ditos governistas do que foi na outra oportunidade, na CCJ, quando levou chumbo grosso, não tinha um deputado do partido do governo, um deputado aliado ao presidente da República, ao governo, que o defendesse ali, então ele ficou o peito aberto, tomando chumbo da oposição. Acho que hoje isso não vai ser assim tão escancarado, vai ser mais protegido, até porque já estão acontecendo aí algumas benesses, não é? Algumas reviravoltas aí, não é? Alguns
ministérios sendo recriados, enfim, né? E provavelmente o PP, o ex-PP, agora progressista, né? O PRB, enfim, mais outro partido aí, vão ser também aquinhoados, e aí os deputados, claro, vão fazer questão absoluta de não deixar o super-ministro da Economia jogado ali, atirado às feras, né, aos leões, como aconteceu na última oportunidade, quando o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ainda insistia naquela coisa de que no governo dele é tomar lá da cá, não existe e tal. Não estou dizendo que seja tomar lá da cá, a recuperação desses ministérios. Um é o Ministério da Cidadania, não é, o Santana? O outro é o Ministério... Cidades. Cidadania e Cidades, é isso? Cidadania e Cidades, confirma aqui o Rogério. E que estavam todos encampados, né, no planejamento, se não estou enganado, né? Sim, Augusto. E aí agora vão ser novamente separados e vão servir aí, talvez de moeda de troca, né, como o Bolsonaro não queria, mas vai acabar fazendo, né? Muito bem, Rogério Cranciani explica pra gente aí o que é o Maio Amarelo. Pois não, Maio no Amarelo. trânsito, né? Sim, o Maio Amarelo. O Maio Amarelo já está na sua quinta edição, então 2014 foi o primeiro ano em que foi celebrado, né, o que aconteceu. E, na verdade, isso foi uma iniciativa da ONU, que com a criação da década de segurança viária em 2010, onde exortou os países na década de 2011 a 2020 para reduzir em 50% o índice de mortalidade de acidentes de trânsito, de óbitos em acidentes de trânsito no mundo inteiro, elegeu também o mês de maio como o mês onde se faria a contabilidade dessas ações. Então, por exemplo, coisa de 170 ações no mundo inteiro aderiram à década de segurança viária e assinaram um compromisso de redução até 2020 em 50% o número de mortos em acidentes de trânsito, e todo mês de maio é feita então a contabilização. O que confirma aquilo que eu disse na abertura, né? Administração e gestão de trânsito, de transportes, enfim, é algo complexo. Sim. Pelo mundo afora, né, Rogério? Você tem uma boa experiência nisso, né? Viveu bastante isso. Sim, a Assembleia Geral da ONU, na verdade, quando eles elegeram, né, esse período 2011 a 2020 como década de segurança viária, foi justamente a partir de um relatório da Organização Mundial de Saúde, onde mostrava a escalada do número de mortos e feridos no trânsito. Então, que isso já estava virando uma epidemia, uma verdadeira epidemia. Então, isso precisaria ser revertido e revertido no mundo inteiro. Então, foi criada a década e os países foram convidados, né? Isso não é obrigatório, os países têm que aderir, foram convidados a aderir a esse movimento. E maio, justamente, é o mês onde se faz essa contabilidade. E mais do que isso, ao invés de ficar contando mortos, né, que é um negócio muito tétrico, né, se promovem discussões como essa que a gente está fazendo aqui. Então, o objetivo do Maio Amarelo nada mais é do que conscientizar, trazer esse tema, segurança viária, tirar ele dos gabinetes dos especialistas e trazer ele para discussão com o público em geral, envolvendo imprensa, envolvendo órgãos de trânsito, envolvendo escolas e sociedade civil organizada de maneira geral, para que se conscientize e que traga também da sua parte, né, sugestões e soluções para os problemas do trânsito no dia a dia, né? Porque o trânsito continua matando e esse quadro tem que ser revertido. Esse é o objetivo do Maio Amarelo. Então, durante esse mês de maio, no mundo inteiro, existem movimentos, existem ações, existem discussões e cada país depois reporta isso. Cada município ou cada unidade federativa reporta para um órgão central que vai reportar para a ONU o que está sendo feito no país em relação à segurança viária, né? Muito bem. Falando em debate, falando em discussão, enfim, né, um especialista em debates e discussões, né, é o nosso Uriel Vilas Boas, que completa a nossa bancada aqui em mais esta edição. Tudo bem, né, Uriel? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá bem de saúde, não? Tô. Tá bem de saúde, tá tudo bem, então. Só tô com um probleminha em casa com a sobrinha, que minha
Minha mulher Lenice está batalhando em cima disso. Um drama, uma estudante de jornalismo, estagiária da prefeitura, e ela está com um drama, lamentavelmente, vinculado a drogas. Opa! Então, nós estamos batalhando em cima disso. Mas em relação... Eu gostaria de dizer que eu não sou debatedor, não. Eu gosto de participar das discussões, porque eu entendo que eu tenho que ter o meu ponto de vista, mas o Edgar tem o dele. Então, a gente pode conversar, discutir, batalhar, e não gosto do individualismo. Eu gosto da coletividade. E quando se fala em trânsito, então, é algo que precisa ser interpretado de forma correta. Então, nós temos todo um potencial, porque em alguns países na Europa já há a hipótese do uso até de veículos sem motoristas. Então, tudo tem que ser discutido de forma objetiva, de forma participativa, porque é assim que a gente soluciona problemas. E o Brasil está inserido nesse contexto desde o princípio, é isso, Rogério? Sim. Do Maio Amarelo, 2014? E temos resultados aí já para mostrar que houve alguma melhora? Não houve melhora nenhuma? Piorou? Tem alguma conta para a gente mostrar já ou não? Já tem uma conta. Infelizmente, houve já uma reversão, né? Nós íamos num decrescer. Em 2016, a gente havia contabilizado aí 35 mil mortes, isso já tinha sido muito mais do que 40 mil mortes, né? E em 2017, o DPVAT contabilizou mais de 41 mil indenizações pagas por mortes no trânsito. Então, é um número que teve uma reversão aí para pior, né? Então, ou seja, nós temos que arregaçar as mangas, temos que sentar, temos que discutir isso de forma muito mais aprofundada do que estamos fazendo e tomar medidas que muitas vezes são duras, né? Então, por exemplo, causa preocupação o governo federal suspender a instalação de radares em rodovias federais simplesmente assim, de maneira linear, dizendo que todos eles são caça-níqueis, né? Então isso preocupa, porque você tem estradas que, na verdade, são verdadeiras avenidas que cruzam o centro de cidades, né? E crianças, idosos, os cidadãos atravessam aquilo como se atravessa uma avenida. De repente, você está numa avenida a 80 km por hora, pista simples, né? Mão em contramão. Essa questão de habilitação de condutores, quando nós, por exemplo, o Movimento Paulista de Trânsito, que esse é um movimento do Estado de São Paulo, né, criado pelo governo do Estado de São Paulo, ele tem o Infosiga, que é o banco de dados de acidentes de trânsito. E ele, através desse banco de dados, todo mês nós temos um quadro de acidentalidade, cidade a cidade, né, no estado, e a gente já conseguiu tirar de lá que, por exemplo, 94% dos óbitos no estado de São Paulo tiveram como causa a desobediência de alguma regra de trânsito, seja ele por um pedestre que não atravessou logo no local correto, de forma desatenciosa, com o celular na mão, ou por um motorista que estava embriagado, ou estava usando o celular, estava em excesso de velocidade. Ou seja, foi alguma postura inadequada que causou aquilo. Justamente você tocou num ponto aí que eu ia abordar com você, que é o seguinte: a grande maioria dos casos de acidentes de trânsito são motivados por falhas humanas, né? É muito difícil, proporcionalmente, ser motivado por uma falha mecânica, um fenômeno da natureza, cair uma árvore em cima de um carro, né? Em consequência do comportamento, tanto de motoristas, mas também de pedestres, Sim. né? E as estatísticas que mostram as vítimas fatais, elas mostram que as principais vítimas são no trânsito rodoviário. Mas ainda assim, existem muitas vítimas no trânsito urbano, né, que acabam não aparecendo nas estatísticas oficiais, né, por ser um acidente um pouco menor efeito, não chega a ser fatal e assim por diante, né? Então eu queria que você falasse para a gente aqui quais as principais causas de acidentes de trânsito ou problemas no trânsito motivadas por pedestres, por motoristas, e por ciclistas e motociclistas.
Então, só para você ter uma ideia, hoje o veículo que mais se envolve em acidente é a motocicleta. Então, motociclista, não isso no Brasil, estou dando um panorama Brasil, em Santos ainda, felizmente, isso já foi assim também. Já não acontece mais, já se reverteu esse quadro. Então, hoje, o pedestre é quem mais se acidenta. Aqui em Santos? Sim. Ah, o pedestre? O pedestre hoje é onde que tem maior índice de fatalidades. Agora, quais são as posturas que são mais desobedecidas? Então, no Brasil inteiro, o cômputo geral do Brasil, os motociclistas... Exatamente. Se você for por Nordeste e região Norte, então, a coisa assim é... São Paulo são 2 mortes por dia, alguma coisa assim, né? Ah, São Paulo, que estado? A cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. Mas aí, o que acontece? Qual é o excesso de movimento? Não, na verdade, você tem, como a estatística mostra que 94% são posturas desobedecidas, né? Alguma falha humana, alguma coisa que deixou de ser feita, que estava prevista, ou seja, atravessar naquele local, atravessar com segurança, dirigir dentro no limite de velocidade. Então, hoje, o que mais mata? O pedestre, certamente, é a travessia em local inadequado, no meio dos carros. Ele é atropelado por uma moto, atropelado até por um carro. E você não precisa mais do que 60 km por hora para um atropelamento para que você cause danos aí, muitas vezes irreparáveis, né? No caso de moto, é o excesso de velocidade, tá? Velocidade incompatível e com a via e com as condições da via, muitas vezes não é nem a velocidade, excesso de velocidade da via, uma via de 80 por hora, só que naquele momento, com aquele tráfego, né, com a intensidade daquele tráfego, com o trânsito parado, você não consegue trafegar 80 por hora, eles insistem em trafegar naquela velocidade, então o excesso de velocidade sim. Tá? E no caso de veículos... A curiosidade, eu acho que a pergunta me parece óbvia, lógico, mas você vai pelo Imigrantes, por exemplo, está lá 100 por hora, ou 120 por hora. Sim. A velocidade de 120 por hora é o limite para o carro e o limite para a moto. Sim, é isso? sim. Você tem um limite para veículos leves e veículos pesados. Então, caminhões, ônibus... Os pesados têm um limite diferente. Exatamente. Lógico, né? Então, aquele limite... A moto é bem mais leve que o carro, né? Sim. E você tem motos hoje... Não deveria ter um limite para a moto também ou não? Ou não há necessidade? Olha... na minha humilde opinião, na verdade, deveria ter, inclusive, limite de cilindrada para a moto usar a estrada. Hoje você tem uma moto 125 cilindradas andando no meio de caminhão, que anda a 100 por hora, que tem limite de velocidade de 90 por hora, regulamentado. Então, isso é perigoso. Tá? E você vê que eles, como fala, muitas vezes não pilotam de uma forma defensiva. Passa por meio de todo mundo e tal. Sim, e tá sempre, sabe... São Paulo tem aquele corredor que os motociclistas criaram, inventaram aquele corredor. Né? E é de você se você trancar aquele espaço. Né? Tem a direção defensiva e o motociclista a direção ofensiva. Exatamente, né? Então, só fechando. Então, no caso de motocicleta, esse o maior problema, né? O excesso de velocidade e a velocidade inadequada. E no caso dos veículos, infelizmente, hoje em dia, é o uso do telefone celular. Ou seja, a distração que provoca isso. Você tirar, por um momento, a 80 por hora, a atenção do trânsito para baixar, para ver uma mensagem e levantar, pronto, já pode ter mudado totalmente o panorama e você não vai ter tempo de reação. Diga, Ariel. Eu passei uma experiência, muitos anos atrás, em Brasília, quando nós estávamos lá no Planalto, lá, a gente foi atravessar uma rua, então nós pisamos na rua, no trânsito, e pisamos e paramos. O motorista parou e falou assim, como é, vai atravessar ou não vai? Pois é. E aí eu aprendi, né, naquela situação, que eu, por exemplo, nesse problema, questão de faixa viva, essas faixas, fazer o sinal, eu aprendi que eu tenho que parar, olhar e quando o motorista permite que eu atravesse, agradeço a ele, não estendo a mão. Agradeço a ele ter liberado. E, por outro lado, há uma situação também dramática. Muita gente, numa cidade onde o índice de idosos é muito alto, muita gente atravessa em qualquer lugar. Tem a faixa, não, ele atravessa aqui mesmo. Sim. Então, é preciso, nesse caso, que se analise
um projeto nacional, porque nós tivemos aí um grande criação de rodovias. Com isso, o sistema ferroviário evoluiu. Com isso, nós temos ônibus que o motorista é preparado para isso. Agora, o motorista de caminhão é preparado? O motorista de motociclista é preparado para isso? Então, o motorista de caminhão, ele acorda às 6 horas da manhã, vai embora, vai viajando até onde pode. Passa por todas as culturas possíveis e imagináveis do país. Não é? Então, você vê, o coco que nós tomamos aqui na praia vem de Sergipe, de caminhão. Onde está a implementação do serviço ferroviário? O governador Montoro, se não me engano, criou na época do seu governo um trânsito que ia ferrovias levava caminhões no transporte. Quer dizer, o caminhão carregado, ele ia daqui, por exemplo, até Bauru, aí em Bauru o caminhão descia. Então, não tira também do motorista o seu emprego. Então, é uma situação que exige um debate amplo, geral e restrito nos dois sentidos. Um, do imposição de regras. O outro, de incentivar ao respeito às regras. Isso é importante. Isso e o é entendimento às regras também. Claro, né? porque... As pessoas se confundem, às vezes, uma série de situações que eu queria colocar para o Rogério também. Vamos para um rápido intervalo, né? E a gente, na sequência, volta a essa interessante conversa sobre o trânsito, né? E o Maio Amarelo. Já, já. Muito bem, de volta aqui o nosso ponto de vista, hoje falando sobre trânsito, transporte, enfim, estamos no Maio Amarelo, que é o mês internacional de discussão, de debates, enfim, para redução de danos, né? Redução de acidentes, de mortes, por todo o planeta, já que o Rogério Kronstein-Nova, especialista no assunto, está com a gente nesta edição do Ponto de Vista, deixou bem claro aqui que 176 países, né, participam dessa iniciativa que é bastante significativa desde 2014. O Uriel com a gente também, o Marco Santana, e só para a gente não perder aí o embalo que o Uriel colocou, né, a questão da necessidade de rediscutir determinadas regras e de ter que as pessoas tenham respeito à questão das regras, né? E ele citou o exemplo de Brasília, quando estava lá muitos anos atrás, pisou na rua, né, com um grupo de pessoas e imediatamente o trânsito para, né, para as pessoas. Em locais do Brasil, existe essa cultura, né, Rogério? Sim, no sim. Sul, né, eu lembro de Gramado, por exemplo, esses exatamente. lugares, né? Você pisa na rua, às vezes nem na faixa você está, o trânsito imediatamente para. Aqui nós temos uma cultura inversa, não é bem assim que funciona. E temos também o não entendimento da faixa de segurança, de como usar a faixa de segurança, né? Outro dia eu atravessava da praia, da avenida do calçadão da praia, em direção ao calçado do outro lado dos prédios, né? Ali próximo ao Canal 3, por ali. Aí a senhora me parou e falou assim, olha, eu vou lhe explicar uma coisa, moço. O senhor não pode fazer isso, porque eu estiquei o braço na faixa viva, estava escrito ali a faixa viva, né? Jorge Tibiriçá, ali na esquina, praticamente, né? Estiquei o braço e fui andando. Os carros vieram e foram parando, né? Do outro lado mesmo estavam parados. Ela veio dizer para mim que eu não podia fazer aquilo. A faixa que o senhor tem que atravessar é aquela. Ela apontou para a faixa onde tinha o semáforo, né? Eu falei, minha senhora, a senhora está completamente equivocada. Deixa eu lhe explicar. Aquela faixa, a faixa de segurança onde tem semáforo, a senhora tem que ficar atenta ao semáforo do pedestre. Sim. Se o semáforo do pedestre está vermelho, a senhora não pode atravessar, porque é o momento dos carros passarem. Agora, esta aqui está escrito faixa viva. Vivos somos nós, que temos que atravessar, o pedestre que atravessa ali na praia. Mas muita gente faz uma confusão danada. Doutor, se me permite, também já teve a confusão ao contrário. Um motociclista, ele interrompeu o trânsito, que tinha um semáforo na frente dele, o semáforo estava verde para os carros e motos, ele parou. Queria deixar as pessoas passarem. Deixar as pessoas passarem, né? E quase que um outro motociclista vem atrás e ia atropelar as pessoas que estavam na travessia. Isso também é errado, né, Rogério? Isso aconteceu, outro caso comigo também. Eu vinha no outro cruzamento, semáforo, né? O semáforo abriu para os carros, semáforo verde, e na esquina vinha uma senhora acompanhada de uma outra moça, enfim.
o sujeito vinha vindo na minha frente, quando ele alargou e parou, né? E eu atrás buzinei, né? Eu falei, pô... Aí ele esperou a senhora passar e o semáforo verde. Eu falei, pô, se vem um carro do outro lado aqui, vai passar por cima da senhorinha. Entendeu? Aí o cara saiu, largou, enfim, a placa não era de Santos, saiu, fez a curva, eu passei do lado, ele me xingou. Aí eu, não sei o quê, tá vendo a senhorinha lá? Eu falei, cara, você não entende nada de trânsito, rapaz. Pô. A gente, na verdade, precisa perceber essas situações, até para não colocar, né, talvez na intenção, né, de ser solidário, sabe? Se colocar em risco a pessoa, né? Coloca em risco. Exato, mas você tem razão, acho que muita gente ainda confunde, né, essa questão de qual faixa a prioridade é do pedestre e qual faixa a prioridade é dada pela cor do semáforo, né? Então, isso requer aí, é um trabalho que não termina nunca, né? Acho que a reciclagem, né? Você está passando essa informação para a população, ela tem que ser contínua e não pode parar. Brasília, por exemplo, eles fazem, eu tenho contato com as pessoas lá que implantaram a questão da travessia em Brasília. Ali é o governo do Distrito Federal, né? Exatamente, é governo local também, não é federal, não. E as campanhas são contínuas, né? Eu já percebi aqui, hoje para chegar aqui, o trânsito está impressionante. Só choveu um pouco, né? Hoje é quarta-feira, impressionante. E você olha para o carro, tem uma pessoa dirigindo, só ela. Então a gente fica pensando, há uma situação, nós tínhamos aqui as linhas de bonde que eram excelentes na rapidez, no transporte. Tínhamos que ter um transporte coletivo também de outro nível. E quando eu falo outro nível, é que a gente nota que alguns motoristas, não gosto de usar a expressão todos, alguns motoristas dirigem aquilo como se fosse um caminhão. Você entra no ônibus, ainda está, às vezes, até pagando, que também eu não acho correto, ter motorista, tinha que ter o cobrador também. Mas o motorista está acabando de receber, já está começando a dirigir e o ônibus vai aos trancos. Imagine quando ele está muito lotado. Então é preciso analisar essa questão, porque quando eu era jovem, eu ia de minha terra, Montes Claros, até Belo Horizonte, por exemplo, de trem. Uma delícia. O trem é uma delícia. Aqui nós podíamos ter um trem de São Sebastião a Vale do Ribeira, turístico ou não, porque leva as pessoas a andarem mais rápido, atrai turistas, porque na Europa é assim, você pega de Portugal até a Finlândia, tem uma linha de trem. Então, é preciso analisar sobre esse prisma. Se nós não incentivarmos o transporte coletivo, porque tem até o transporte solidário, né? Você mora num prédio. Sim, mas aí você alguns fazem, vai né? para o mesmo Outros centro da cidade. Pô, são 4 pessoas, são 5 pessoas no carro. Mas hoje a questão é cultural, porque hoje você tem aplicativos no celular que permitem que isso seja feito. Pois é. Por exemplo, a minha filha, ela vendeu o carro recentemente e ela está sem carro. Eu não quero comprar carro por enquanto, até porque essa confusão toda de para estacionar, para andar, etc. Ela tem ido com um aplicativo para São Paulo, ela trabalha em São Paulo durante a semana, ela programa no aplicativo, tem o BlaBlaCar, exatamente. E ela vai e fala, é a melhor coisa, eu fico praticamente na porta da minha casa, tá? É só se planejar. Então, eu acho que hoje as alternativas estão aí aparecendo, né, para melhorar a questão da mobilidade, né? Dario Queiroz acompanha a gente, ele pergunta para o Rogério, gostaria de saber como o senhor avalia as campanhas educativas de trânsito feitas na Baixada Santista. Bom, temos uma que está ocorrendo aqui, né, que é produzida pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da cidade, que é a Blitz Educativa, ou Educa Blitz, né? Me parece que é uma iniciativa boa, né, Rogério? Sim, sim. A campanha educativa, de maneira geral, ela é necessária e é sempre bem-vinda, né? Então, eu sempre digo o seguinte, a pessoa, quando ela se habilita, ela passou por uma carga teórica de conhecimento de trânsito. Ela conheceu a legislação, ela tinha que saber quais eram as posturas, o que ela pode fazer, o que ela não pode, senão, de repente, até num exame prático ela seria reprovada. Ela aprendeu
que significa cada placa, mas infelizmente parece que as pessoas esquecem isso rapidamente. A partir do momento que pegam o documento na mão, tá, deixam de praticar aquilo que aprenderam na autoescola. Então, eu acho que a campanha educativa ela tem também esse cunho de estar lembrando das pessoas quais são essas posturas, né? Essa Educa Blitz é uma campanha interessante, sim, porque o motorista ele é flagrado, vamos dizer assim, cometendo uma infração de trânsito. Então, no primeiro momento, talvez a reação dele seja até defensiva, porque ele está ou estacionado em local proibido, ou talvez usando o telefone celular. Ele é abordado por um agente de trânsito, que estava fiscalizando aquela região. Ele, de início, de imediato, ele vai falar, pronto, já fui multado, né? E o agente de trânsito, ele aborda, explica para o condutor que ele estava cometendo a infração, qual a infração que ele estava cometendo, ao que ele estaria sujeito, pontuação, etc. E quais os riscos que ele estava provocando naquele momento, seja para ele e seja para todo mundo, para os demais que estavam na rua. Teve um balanço aí, um resuminho do Educa Blitz da segunda-feira, eu li ontem, né? Hoje é 8, né? Então, Sim, hoje segunda-feira, dia 6, começou lá para o lado da Vila Matias, né? Sim, foi lá. E aí pegaram gente falando no celular, né? Pegaram gente em fila dupla, pegaram um sujeito andando sobre a calçada. Pois é. É mole isso, não? Pois é. O cara andando sobre a calçada, na cara do fiscal da CET. Por sorte do cidadão, né? Estava na Educa Blitz. Era a Educa Blitz, foi lá e tal, foi feita observação, enfim. Então, nessa Blitz, ele assina, inclusive, porque o agente de trânsito ele teria que multar. Função dele é fiscalizar e autuar. Mas, como é uma Blitz educativa, então, eles dá ciência, e até por escrito, para o cidadão, para o condutor que está cometendo uma auto infração, e esse cidadão é convidado para participar depois de uma palestra na sede da CET, ele agenda o horário, sim, né? Exatamente, para falar sobre essas posturas de trânsito. Eu tenho um netinho de 3 anos e meio, tem outro de 8, o Marcelinho, 3 anos e meio, Matheus, 9, Marquinhos, 17. Eu fico imaginando, o Marquinhos, o Matheus recebe, aliás, o Marcelinho recebe uma orientação na escola sobre vários assuntos. E ele chega em casa e fala, vovó, o papai tem que fazer isso. Eu fico imaginando se a CET ou qualquer organismo público pudesse, nas escolas, fazer isso, porque ele vai chegar em casa, o Marcelinho é incrível como ele fala. Papai, você conhece o trânsito? Papai, você conhece isso? A CET em Santos tem isso já há muito tempo, que é um ônibus, eu não lembro agora exatamente o nome do programa, mas é um ônibus que vai buscar as crianças na escola. As escolas se inscrevem, né, na verdade, para esse programa. Vai um ônibus com equipamento multimídia, tudo, buscar as crianças lá na escola. Trazem aqui para a pracinha, aqui Isso é importante. no começo da Ana Costa, em frente ali à CET. Ali tem uma mini pista, né? Então eles andam lá, aprendem não só a passear de buguinho, né? Mas aprendem quais são as sinalizações de trânsito, qual o momento correto de atravessar, quando é que tem semáforo, quando é que não tem semáforo e tudo mais. Então isso já é um programa que já tem aí décadas, né? Então já foi repaginado várias vezes, né? Então em Santos isso é feito, né? Eu fico imaginando, o Marcelinho, eu estou citando o Marcelinho porque é o jeito dele fazer. Ele chega quando o pai está tomando uma cerveja em casa, papai, não vai dirigir. Não pode. Entende? Isso Beber, uma ligação assim importante. E outra questão também. Porque a criança cobra mais, né? Sim. Ensina e cobra, né? E depois, outra questão também é o uso da bicicleta nos passeios. E mão e contramão, eles não estão nem ligando. Esse é um assunto interessante, a gente vai abordar aqui, não sei qual é o questionamento com o Santana Eu quero agora. questionar sobre uma novidade no trânsito santista, que são os patinetes elétricos acionados por aplicativo, né? A primeiro momento, você pode perceber que é uma alternativa de mobilidade para a pessoa, em vez de ir a pé, ou pegar ônibus, ou pegar uma própria bicicleta, ela utilizar um patinete. Mas, porém, como diz Plínio Marcos, sempre tem um porém, né? O uso também está gerando uma série de reclamações, né? Primeiro, os locais onde esses patinetes podem transitar, né? Então, eu queria perguntar para o Rogério se, por exemplo, o patinete pode andar em ciclovia. E também outra questão é com relação a onde a pessoa pode deixar
esse patinete depois que utiliza? Porque a filosofia da empresa que está disponibilizando é deixar em qualquer lugar, né? Só que sempre tem aquela pessoa que não tem um bom senso, aí deixa no meio da calçada, ou deixa na porta de uma garagem, deixa, sei lá, os lugares mais absurdos possíveis, né? Então eu queria saber, Rogério, se já existe, se é necessário uma lei específica, uma lei complementar para disciplinar o uso desse patinete elétrico, e como é que vocês estão avaliando o uso desse patinete? Na verdade, essa questão dos patinetes é um negócio que está, assim como o Maio Amarelo não está restrito nem a Santos, nem a São Paulo, nem ao Brasil, mas eu estive vendo reportagens em Nova York também, estão com problemas com relação a disciplinar, né? São Paulo também está um debate danado em cima disso, né? Disciplinar o uso do patinete, porque as resoluções aí, a legislação hoje existente no Brasil, ela limita a velocidade desse veículo a 6 km por hora para andar na calçada e a 20 por hora nas ciclovias. Então é permitido sim andar na ciclovia, isso por legislação federal, né? Mas precisa, vamos dizer, isso não é suficiente para regulamentar. Então a questão de onde estacionar, tá? de prioridades, né? Então, por exemplo, se está numa calçada, a prioridade certamente é do pedestre, não pode ser da patinete. Se está numa ciclovia, a prioridade é da bicicleta, não é da patinete, porque é um veículo já motorizado, né? Por menor que seja a motorização. Então, já existe sim essa preocupação. No próprio Denatran, isso já está começando a ser discutido nas câmaras temáticas para soltar uma regulamentação, porque a patinete é uma coisa que veio para ficar. Tá? Não adianta falar, isso é modismo. Não, ele vai ser introduzido porque na matriz de mobilidade. É um meio de transporte, sim, na verdade. Né? A gente vê na televisão, baratinho. Né? A gente vê na televisão, Paris, está duas áreas. Paris e Londres estão incentivando o uso de patinete e bicicleta. Sim. E aí a gente vê o seguinte, nós estamos aqui falando de motociclista, caminhoneiro, ônibus e coisa e tal. E não se dá uma ênfase à questão do patinete ou da bicicleta. Então o cara anda de bicicleta na contramão, ele não respeita... Isso quase que eu atropelo um ciclista hoje saindo do prédio de casa. E não se respeita a faixa, você vai atravessar uma ciclovia, o bicicleteiro vem aí, ele nem liga para você. Então é uma situação curiosíssima, porque a utilização, vamos dizer assim, o privilégio de quem está dirigindo é que prevalece nessa situação. Então é algo que precisa realmente de um incentivo, divulgação, para trazer a cultura do respeito. Agora, com relação à ciclovia, o patinete pode andar na ciclovia? Sim. Pode, né? Sim. Mas não devia, né? Porque o ciclista reclama muito, né? Dessa invasão aí dos patineteiros. Eu acho que é possível a convivência, desde que cada um ocupe seu espaço, não agrida o outro. Eu acho que essa convivência é possível. Agora, não pode virar um campo de batalha, né? Vamos para um rápido intervalo, já voltamos para falar um pouco mais sobre o trânsito, o transporte, esse assunto que é polêmico e muito interessante, né? Já. Muito bem, a gente volta, né? O terceiro e último bloco desta edição, aproveitando aqui a presença do Rogério Canaccianinova, especialista em trânsito, transporte, e essa proposta aí do governo Bolsonaro de aumentar a pontuação nas carteiras de motoristas de cada um, né? Para que a carteira não seja suspensa com 20 pontos e que passe a ser 40 pontos, ou seja, vai dobrar a pontuação, ou seja, a gente vai poder errar no trânsito em dobro até chegar ao ponto de ter a sua carteira suspensa, né? Inclusive, também tem a questão dos radares, que podem diminuir aí 10, 20, 30% aí nas rodovias federais, já que o presidente, pelo menos foi o que ele falou, né? Ele considera que isso é caça-níquel e essa coisa toda. Diga lá, Rogério, sua visão sobre isso. Pois é, a visão, não só minha, mas de todos nós que militamos nessa área de trânsito, é uma visão bem preocupante, né? Como eu falei, o número de mortos em acidentes de trânsito tem aumentado.
não diminuído como nós deveríamos estar fazendo. Estado de São Paulo, que é um ponto fora da curva, a gente tem conseguido reduzir, mas Brasil, nós estamos com dados de 2017 com 41 mil mortos, mais de 41 mil mortos. Qualquer morte em trânsito já é estúpida, 41 mil então é impensável, né? E a gente, quando você olha os dados históricos de mortalidade no trânsito, você vê que justamente quando foi instituído o sistema de pontuação, ou seja, com a publicação, né, com o Código de Trânsito Brasileiro, trouxe essa questão toda da pontuação na carteira, você viu que caiu vertiginosamente o número de mortes. Quer dizer, a carnificina era muito maior, né? Depois ele passou por um período de acomodação, aumentou e agora vem dessa faixa de 30, 40, 50 mil mortes por ano, né? Então o fato de dobrar isso é um fato preocupante, porque a gente sabe que muitos motoristas, eles se seguram justamente, ou seguram o seu ímpeto, né, nas ruas ou na estrada, sabendo, com receio de ficar sem a carteira de habilitação. Então você está dando para ele, dobrando o bônus que ele tem, porque na verdade é um bônus, né? A tolerância. Né? Exato, você tem 20 pontos para gastar, no período de 12 meses. Você fala, não, agora você tem 40, pronto, relaxou. Então eu tenho certeza, e todos nós que trabalhamos nessa área de trânsito, nós estamos preocupadíssimos com isso, porque isso realmente vai... O mundo inteiro funciona assim, pelo menos nesses 176 países que participam aí efetivamente do Maio Amarelo, existe essa fiscalização, essa questão da pontuação, suspensão de... Eu não sei dizer se em todos eles, mas, não, mas assim, a legislação, sim, a legislação é rigorosa. Então, é o rigor da legislação, a certeza da punição, né? Então, existe fiscalização, existe punição. E existe educação também. Então, as campanhas educativas, campanhas na TV, procurando modificar as posturas, né? Mostrando as consequências, né? dos atos, né, dos atos infracionais, tudo isso é importante para poder reduzir isso. Agora, que a gente não pode é abaixar a guarda, né? Então, o que o governo está propondo agora, o governo federal, infelizmente, num momento muito delicado, é abaixar essa guarda. Então, isso realmente nos preocupa. Pois é, mas ele já declarou que uns 20 pontos ele já ultrapassou, né? Porque ele já levou muitas multas e não sei, e quando ele fala que é caça-níquel. Ora, o presidente da República tinha que dar exemplo. Ele, ao invés de fazer para 40, tinha que ser para 10. Porque é necessário uma imposição e não basta só a legislação e só os fiscais. É preciso o envolvimento da população entendendo isso. Agora, quando ele faz essa declaração, é lamentável. Uriel, também é preocupante esse anúncio do presidente de retirar os radares das estradas, né? Ele quer curar a dor de cabeça do paciente cortando a cabeça dele fora, né? Quando, na verdade, realmente existe a desconfiança de muita gente de que tem radares que são verdadeiras pegadinhas ali. Está ali só atrás de um arbusto ali, a velocidade limite muda bruscamente ali, pega o motorista desavisado, uma via que está 100, chega uma hora 80 por hora e ele não tem uma placa que mostre exatamente isso daí. Então, quer dizer, realmente tem algumas pegadinhas, mas de modo geral, o limite de velocidade ali, eu acho que é até compatível com as vias. Então, eu queria saber do Rogério... É o neto do... Como é que dá para chegar... Como é que dá para chegar no meio termo? Eu acho que talvez o caso de você dar mais transparência aos locais onde estão esses radares, ao limite de velocidade ali. O senhor acha que é possível chegar no meio termo, em vez de apenas retirar completamente os radares das estradas? Sim, eu acho que isso tem que ser discutido, né? Acho que é uma medida de simplesmente, não, retira-se os radares e pronto, tudo isso é discutível. Hoje, para instalar um radar, em qualquer ponto, seja ele em rodovia, seja ele na malha urbana, é necessário um estudo, né? Então, quem é o órgão de trânsito responsável, que tem jurisdição sobre aquela via, ele tem que fazer um estudo comprovando a necessidade de reduzir a velocidade, de controlar a velocidade e quais medidas que ele já tomou e que não surtiram o efeito desejado. Então não é simplesmente eu olhar aqui e falar, eu vou colocar um radar aqui agora na Avenida Conselheiro Nébias e pronto. Não, você vai levantar acidentes, você vai gravidade desses acidentes,
índice de mortalidade e tudo mais. E aí você chega à conclusão de que, não, aqui é necessário efetivamente controlar, porque tem uma escola, tem clínica, tem um hospital e tudo mais. Na estrada a mesma coisa. Então, isso já existe. Então, se o governo federal poderia, de início, para esses pontos, né, 8 mil, 9 mil pontos que a gente está falando de controle de velocidade nas rodovias, exigir que esses relatórios sejam entregues, ou seja, esses radares estavam instalados lá. Então tinha que ter um estudo prévio, senão não teria sido autorizada a instalação. Tá? E cadê o resultado? Ele trouxe resultado? Não trouxe, então tudo bem, esse radar não está trazendo resultado. Agora, não pode simplesmente falar, não, nenhum dos 9 mil são necessários. A gente não pode esquecer que muitas estradas passam por dentro de cidades, são verdadeiras avenidas. Né? Eu queria saber quem é que fez a conta lá do Rodoanel. Porque, pô, você já andou no Rodoanel? 100 km por hora você anda no Rodoanel. Não tem ninguém. Você olha para frente, completamente faz isso, retas, assim, aquelas curvas largas, abertas, assim, entendeu? Aí você olha lá para o final e tá, e você ali a 100. Né? 100. Meu Deus do céu, olha, precisa segurar o pé ali, viu? O Rodoanel chega a dar sono, né? Ué? Não é possível, não tem uma possibilidade de você fazer uma alternativa, enfim, né? Para dias que o trânsito é mais carregado, não sei, de segunda a sexta talvez você vai a 100, no final de semana você libera um pouco mais, 120, não sei, alguma coisa desse tipo. Na Anchieta acho que é 40 e 50, né, também. Você tem que ficar freando aqui para não... O carro Na descida, na descida. Lá tem placas indicativas que aqui está sendo controlada por radares. Mas E é aí, inviável isso? Você ter... Não tem como mexer nisso, né? Não, eu desconheço qualquer rodovia onde você tem a variação de limite de velocidade, conforme o horário, conforme... Tudo bem, movimento. Talvez teria que primeiro ter um estudo, ter uma legislação que permitisse isso, né? Porque uma legislação ela fala na velocidade regulamentada, não regulamenta, e essa regulamentação não é dependente do dia da semana. Existe, por exemplo, aqui na Serra mesmo, a gente tem na região de Serra, ou no Planalto, sinalização onde no piscante a velocidade, por conta de neblina, por exemplo, ou de chuva, né, a velocidade da via é reduzida, só que você não tem controle sobre isso. Tá? Então você não tem você não tem um radar controlando que caiu de 100, por exemplo, para 80 porque está chovendo, né? Então é mais um alerta. Mais um alerta do que propriamente. Exato, reduza porque as condições já são outras. Agora, Rogério, infelizmente no Brasil, outros países também, mas principalmente no Brasil, o motorista só respeita o limite de velocidade se ele sabe que vai ser fiscalizado. Se ele sabe que não tem fiscalização nenhuma, ele mete o pé e vai embora, né? Então coloca até a segurança dele e de outras pessoas também, né? E interessante que o João Dória, quando era prefeito de São Paulo, ele começou a estudar, não sei se chegou a implementar completamente esse projeto, de fazer uma fiscalização por média de velocidade, definir alguns pontos de partida e passagem do veículo, para a partir dessa média, calcular se aquele veículo ele ultrapassou a velocidade da via. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse tipo de mecanismo daí, ou se é apenas mais uma pegadinha aí para virar uma indústria de multa também. Não, na verdade, a ideia era justamente essa, quer dizer, como é sabido que o brasileiro ele só reduz a velocidade para aquela permitida na via, né? O brasileiro, vamos dizer médio, não vamos generalizar, né? O motorista médio brasileiro. Naquele ponto de radar e depois ele volta a acelerar, então a ideia era justamente com isso pegar esse motorista infrator. Então se a velocidade da média é 100 por hora, então naquele trecho medido do início ao final, ele ultrapassou esse 100 por hora, é sinal que em algum ponto ele andou acima de 100, né? Então, na média, ele seria autuado por isso. Mas isso careceria também de legislação. A legislação hoje não fala em velocidade média, ela fala em velocidade instantânea medida, né? Pois é, a gente pensaria numa hipótese de uma campanha até televisiva, onde faz o alerta, motorista, você saiu de casa, você quer voltar? Cuidado com o trânsito. Cuidado com o que você está fazendo. Mas tinha uma campanha antiga, lembra, Ariel? Não faça do seu carro uma arma. Exatamente. A vítima pode ser você. Lembra disso, não? Eu participo de um grupo de motociclistas, né? Somos amigos. Somos em 8, 10.
Nós temos um logotipo no grupo, que é nosso destino é Santos. Independente para onde a gente for, nosso destino é Santos. Voltar, né? Nós Claro. temos que voltar para casa, né? Então, eu E acho que é uma situação interessante porque estimula, no caso, ele a pensar em si, na sua família, Sim. e pensar também no risco que ele está colocando em risco outras famílias. Então, os acidentes absurdos que a gente vê por aí, às vezes turistas, né? O cara sai para passear, viajar e faz bobagens, entre as quais a bebida alcoólica, ultrapassagem, lugar proibido. droga, celular. Então é preciso essa motivação, porque há uma tendência assim de uma pessoa ignorar tudo e pensar somente em si. Ou seja, tem a placa indicativa, que é 50 quilômetros. Ele passou a placa onde tem o radar, ele faz a 80. Sim. Então é preciso que a gente tenha essa sensibilização, e eu não gosto muito de ficar na dependência de fiscalização. Eu, como cidadão, eu gostaria de ter uma participação efetiva que eu possa contribuir de modo a que esses riscos a gente não corra. Olha, um exemplo típico disso aqui nas cidades, por exemplo, Santos, é a questão da fila dupla na porta das escolas, né? O Rogério foi presidente da CET, acho que até evitava mandar os fiscais no momento de sair da entrada, porque senão era uma guerra, né? O cara montou alguém lá, já pensou a confusão, era ele inchado o fiscal, né? Não, e mais do que isso, que exemplo esse pai ou essa mãe está dando para o seu filho, né? Ou seja, é proibido estacionar, às vezes é proibido estacionar na via, ele estaciona e aí para em fila dupla para recolher. Não, é só um minutinho. Um minutinho. É, exatamente, e a criança assistindo tudo aquilo. Um segundinho. Eu tenho certeza, aí eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, eu tenho certeza que se o meu filho estacionar o carro em fila dupla e ele teve a orientação no colégio, pai, não pode fazer isso. Isso é importante. Sim. O Marquinhos, o Mateus, por certo, vão cobrar dos pais. Sim. Então, isso em família, e aí uma ampliação. Em qualquer colégio, eu acho que não tem questão de idade, não, mas esse incentivo, levar a criançada a debater, a conversar, isso é importantíssimo. Agora, com relação ao aumento da pontuação na carteira, como nós falamos há pouco, até a suspensão de 20 para 40, como propõe o presidente Bolsonaro, você deixou claro, você é contra mesmo, sim, né? Sim. Rogério, você e me parece que todos os especialistas. Exato. Aí, né? Nessa área de trânsito ficamos todos de cabelo em pé, aqueles que eu tenho, né? Com essa proposta. Não é possível. Mas eu acho que isso aí, não sei se prospera, mas é possível que não vá para 40. Bolsonaro é esperto, né? Ele foi deputado federal durante 28 7 mandatos. Que esteja jogando para a plateia. Então ele está jogando para a plateia porque ele sabe que ele não vai conseguir 40, que todo mundo está falando exagero, mas de repente ele consegue 5, vai de 20 para 25, né? Ou de 20 para 30, aí ele vai agradar aquilo que o Uriel falou, não sei, ou o que você falou há pouco, né? Não sei se ele está querendo fazer uma média com os caminhoneiros, né? Com o pessoal que tem muito problema e tal. Mas o caminhoneiro também não pode correr muito na estrada, não é possível. Mas já existe um dispositivo no Código de Trânsito que permite que quando o motorista profissional ele atinge uma pontuação ainda, se não me engano, em torno de 15 pontos ou 18 pontos, ele possa fazer um curso de reciclagem e abater e zerar os pontos da carteira. Ou seja, ele não precisa chegar a estourar a pontuação, os 20 pontos e além disso, para poder para receber uma suspensão e aí fazer o curso de reciclagem. Então isso já existe na lei, então coloque-se em prática. E é uma situação interessante, porque você trabalha numa área insalubre, ou você trabalha num equipamento muito delicado, você no máximo 8 horas por dia. No máximo 8 horas por dia. Em alguns casos até de 6, até menos. O caminhoneiro levanta às 6 horas da manhã, pega o caminhão, vai até meia-noite. Quer dizer, uma situação dramática, porque é difícil, ele tem o caminhão, ele tem que entrar na estrada, ele tem que pegar um trânsito assim, muito apalermado. E, nesse caso, tinha que ter um trabalho nesse sentido também. Motorista de caminhão, no máximo 10 horas, tipo assim. Porque senão, porque ele é independente, o caminhão é dele. Sim, ele autônomo. Né? E aí pode causar aí problemas e problemas sérios. Esse tipo de assunto já foi discutido, já foi debatido muitas vezes no Brasil, né? Acaba não chega a lugar nenhum, né?
Não, e essa Agora questão chega o dos presidente- fretes, tabelamento de frete. Tabelamento de frete, essas coisas todas, né? Chega o presidente e fala assim, não, passar para 40 porque eu já levei muitas multas e isso é caça-níquel. É uma coisa incrível. Bom, nós jornalistas agora podemos nos proteger. O Santana lembrou dessa questão agora na entrada do programa, na abertura do programa, né? Uriel, você fez comunicação também, né? Cheio de forma. Então também você está no time, tá certo? Você pode requerer aí o seu porte de armas. De repente tem um treinamento para isso, né, Santana? Temos que procurar a polícia, né? Procurar a polícia. Polícia Federal, né? Polícia Federal, né? Polícia Federal. Mas E- colecionador. Como colecionador? Ué, a lei Jornalista pode ter porte de arma. Como não? Ué, se eu Então, quiser, posso andar armado. Agora as polêmicas vão ser resolvidas A bala. ao pôr do sol, é isso? Não Do zero vou, ao pôr do sol. não vou me identificar como jornalista nessa Eu vou dizer hora. uma coisa para você. Olha, entrevistaram ontem, eu vi, ontem não, hoje pela manhã, o nosso brilhante senador Major Olímpio, né? Defensor, policial. Toda vez que a gente recebe aqui, vou lembrar do nosso saudoso Paulo Della Rosa e vou lembrar também do nosso secretário de Segurança, né? O Coronel Sérgio Delbel. Ambos policiais, né? O Delbel aposentado da PM e o Della Rosa era aposentado da Civil. Ambos diziam, claro, o horror da polícia é que se coloque mais armas na mão da sociedade, né? E aí vem o governo Bolsonaro e leva a coisa para um outro rumo. Sinceramente, e vem o senador, Major Olímpio, major da PM, né? Polícia Militar, representante dos policiais, também defender ou seja, um número maior de armas na mão da população. O bandido vai saber, não vai querer correr risco quando sabe que a arma está liberada. O que ele vai fazer quando chega para... Já chega atirando. Já chega atirando. Estamos fechando o ponto de vista. Obrigado sempre aqui ao nosso Uriel Vilas Boas. Prazer receber você, Rogério. Obrigado. Até uma outra oportunidade. Obrigado. E o Marcos Santana está sempre conosco aqui no dia a dia. De segunda a sexta ao vivo, ponto de vista 1h30 da tarde. A reprise sempre às 8 da noite, com exceção dessas 3 semanas agora. A TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. A reprise começa às 7h30 da noite. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.